maior parte dos asteroides originais foi removida na criação da Lua e dos planetas. Muitos ainda orbitam o Sol em um cinturão de asteroides. Alguns, eles mesmos quase fraturados por marés gravitacionais e impactos com outros asteroides, foram capturados por planetas. Phobos, em volta de Marte, por exemplo, ou uma lua próxima de Júpiter chamada Almateia. De certo modo similares ao cinturão de asteroides são os anéis de Saturno, compostos por milhões de pequenos satélites rolantes congelados. Talvez os anéis de Saturno sejam uma lua que foi impedida de se formar pelas marés de Saturno, ou talvez sejam os restos de uma lua que vagou perto demais e foi dilacerada pelas marés de Saturno. Com certeza é um lugar lindo. Júpiter também tem um sistema de anéis recentemente descoberto que é invisível da Terra. Bom, há uma discussão curiosa, alegando grandes colisões recentes no sistema solar, proposta por um psiquiatra chamado Emanuel Velikovsky em 1950. Ele sugeriu que um objeto de massa planetária, que ele chamou de cometa, foi de alguma forma produzido no sistema de Júpiter. Ele não disse exatamente como ele foi produzido, mas talvez tenha sido expelido de Júpiter. Ainda assim, porém, ele foi feito há cerca de 3.500 anos, imaginou o psiquiatra, e teve repetidos encontros com Marte, com o sistema Terra-Lua, tendo como consequências bíblicas interessantes a divisão do Mar Vermelho para que Moisés e os israelitas pudessem evitar com segurança o exército do faraó e a parada da rotação da Terra no momento em que Josué comandou o Sol para que este ficasse parado em Gideão. Ele também imaginou que houve grandes inundações e vulcões na Terra nessa época. Bom, então após terminar um jogo muito complicado de bilhar interplanetário, Velikovsky propôs que esse cometa entrou em uma órbita estável, quase que perfeitamente circular, tornando-se o planeta Vênus, que ele alegou não existir até então. Bom, essas ideias estão quase que certamente erradas. Não há objeção na astronomia planetária às colisões. Nós temos visto fragmentos e evidências de colisões através do sistema solar. O problema é com as recentes e grandes colisões. Em qualquer modelo em escala do sistema solar como este, é impossível ter o tamanho dos planetas e o tamanho de suas órbitas na mesma escala, porque aí os planetas seriam pequenos demais para serem vistos. Se os planetas estivessem realmente em escala em tal modelo, como grãos de poeira, aí ficaria totalmente claro que um cometa entrando no sistema solar interior teria uma chance insignificante de colidir com um planeta em apenas poucos milhares de anos. Além disso, Vênus é um mundo rochoso e metálico, pobre em hidrogênio, enquanto que Júpiter, o lugar do qual Velikovsky imagina que ele veio, é feito quase que apenas de hidrogênio. Não há fonte de energia em Júpiter para ejetar planetas ou cometas. Se algum entrasse no sistema solar interior, não haveria como ele poder parar a rotação da Terra, e se houvesse como, não haveria meio da Terra poder iniciar a rotação de novo ao ritmo de 24 horas por dia. Não há evidência geológica de inundações e vulcanismo há 3.500 anos. Os astrônomos babilônios observaram Vênus em sua órbita estável presente antes de Velikovsky dizer que Vênus existia e etc. Há muitas hipóteses na ciência que estão erradas. Isso é perfeitamente normal. É a abertura para descobrir o que está certo. A ciência é um processo autocorretivo. Para serem aceitas, novas ideias têm que sobreviver aos padrões mais rigorosos de evidência e investigação. O
pior aspecto do caso Velikovsky não é que muitas de suas ideias eram erradas ou tolas ou que estavam em grossa contradição com os fatos. Em vez disso, o pior aspecto é que alguns cientistas tentaram suprimir as ideias de Velikovsky. A supressão de ideias desconfortáveis pode ser comum na religião ou na política, mas não é o caminho para o conhecimento. E não há lugar para isso no esforço da ciência. Nós não sabemos de antemão onde irão surgir percepções fundamentais do nosso misterioso e lindo sistema solar. E a história do nosso estudo do sistema solar mostra claramente que ideias aceitas e convencionais frequentemente estão erradas e que as percepções fundamentais podem surgir das fontes mais inesperadas. Nós nos desenvolvemos no planeta Terra e então o consideramos um lugar agradável. Mas ao lado está Vênus, até recentemente envolto em mistério. Ele tem quase o mesmo tamanho e a mesma massa do que a Terra. Será que nosso mundo irmão é um planeta de verão aprazível, um pouco mais quente do que a Terra porque fica um pouco mais próximo do Sol? Há crateras, vulcões, montanhas, oceanos, vida? A primeira pessoa a olhar para Vênus com um telescópio foi Galileu, em 1609, mas ele só conseguiu ver um disco sem traços característicos. E quando os telescópios ficaram maiores, era só isso que qualquer um podia ver. Um disco sem detalhe algum. Evidente que Vênus era coberto por uma camada opaca, espessas nuvens escondendo a superfície. Durante séculos, até a composição das nuvens de Vênus era desconhecida, ou seja, dava para ir lá fora, olhar para cima, ver Vênus a olho nu, observar os raios do Sol refletidos nas nuvens de Vênus. O que estávamos vendo? De que eram feitas as nuvens? Ninguém sabia. Como resultado, a imaginação corria solta. A ausência de alguma coisa que pudesse ser vista em Vênus levou alguns cientistas e outros a deduzir que a superfície era um pântano. A discussão, se podemos dignificá-la com esta frase, era alguma coisa assim: eu não vejo nada na superfície de Vênus. Por que não? Porque ele é coberto por uma densa camada de nuvens. Bem, e do que são feitas as nuvens? De água, é claro. Portanto, deve ter muita água em Vênus. E então, a superfície deve ser molhada. E se a superfície é molhada, provavelmente é um pântano. Se é um pântano, há samambaias. E se há samambaias, talvez haja até dinossauros. Observação, não dava para ver nada. Conclusão, dinossauros. Bom, se só olhar para Vênus era tão improdutivo, o que mais se poderia fazer? A próxima pista veio do trabalho inicial com aquilo, um prisma de vidro. Um raio intenso de luz branca comum é passado por uma fenda estreita e então atravessa o prisma. O resultado, a divisão da luz branca em seu arco-íris constituinte de cores. Esse padrão arco-íris chama-se espectro. Pense nisso. A luz branca entra no prisma e o que sai do prisma é luz colorida. Muitas cores. De onde elas vêm? Elas deviam estar escondidas na luz branca. A luz branca deve ser uma mistura de muitas cores. Aqui vemos o espectro, indo do violeta, azul, verde, amarelo, laranja, até o vermelho. Já que vemos essas cores, chamamos esse espectro de luz visível. O Sol emite muita luz visível. O ar é transparente a ela. Então, nossos olhos evoluíram para operar na luz visível. Mas há muitas outras frequências de luz que nossos olhos não podem detectar. Além do violeta está o ultravioleta. Ele é igualmente real, mas são necessários instrumentos para detectá-lo. Além do ultravioleta estão os raios X e depois os raios gama. No outro lado da luz visível, além do vermelho, está o infravermelho, de novo real e de novo invisível. Além do infravermelho estão as ondas de rádio. Toda esta extensão dos raios gama lá, até as ondas de rádio aqui, são simplesmente tipos diferentes de luz. Eles diferem apenas na frequência. A propósito, todos são úteis na astronomia. Mas por causa das limitações dos nossos olhos, nós temos um prejuízo, uma tendência, um chauvinismo para esta minúscula banda de arco-íris de luz visível. Um espectro pode ser usado de um modo simples e elegante para determinar a composição química da atmosfera de um planeta ou de uma estrela distante. Átomos e moléculas diferentes absorvem frequências diferentes de cores de luz. E as absorvidas ou as frequências desaparecidas aparecem como linhas negras no espectro da luz que recebemos do planeta ou da estrela.
Toda e cada substância tem uma impressão digital característica, uma assinatura espectral que permite que ela seja detectada a uma grande distância. Como resultado, os gases na atmosfera de Vênus, a uma distância de 60 milhões de quilômetros, têm sido determinados. A sua composição tem sido determinada da Terra. Ainda é incrível para mim podermos dizer do que uma coisa é feita a uma distância enorme, sem nem ao menos tocá-la. Nossos olhos não podem ver na parte infravermelha próxima no espectro, mas os nossos instrumentos podem. Aqui estão os padrões de absorção de muitos e muitos dióxidos de carbono. Linhas escuras em padrões característicos a frequências específicas. É detectado um conjunto diferente de linhas infravermelhas se há vapor d'água presente.